Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Empowerment Cast. A gente fica muito feliz em ter vocês aqui com a gente, não é mesmo, Lara? Isso aí. Pri, sabe que eu reparei que a nossa abertura mudou um pouquinho, né? Mas ainda assim é baseado no manual do criador, hein, gente? É sobre isso, gente. A gente não deixou de ter a Bíblia como nosso principal parâmetro, né? A gente lê muito, a gente estuda muito, mas um dos livros que nós estudamos mais e primordialmente é o Manual do Criador. Porque quem foi que disse que a vida não vem com manual de instrução, né? Ela vem sim. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre... Você tem crescido? Você sente que a sua vida tem crescido? Porque a gente fala muito aqui, né? Sobre transformação, sobre crescimento. E a nossa pergunta pra você, como tá o teu crescimento? Será que você tem crescido? Você tem evoluído? Toda vez eu fico aqui, ó, embolada nesses fios. Espera aí. Voltei. É sobre entender, gente, que tudo aquilo que não cresce morre. Inclusive a gente, né? Isso aí. E quando a gente tá falando de crescimento, Pri, as pessoas podem se perguntar, mas pra que eu tenho que crescer? Pra que eu tenho que estar sempre me desenvolvendo? E a resposta para essa pergunta, ela é muito simples. Você sabia que o seu cérebro é como um músculo e quando você para de usar ele, ele começa a diminuir? Quando você para de pensar, neurônios, células morrem no seu cérebro. Você já sabia disso? É como músculo, gente, que você vai pra academia e malha e você vai, né, desenvolvendo aquele músculo. Você já reparou que, por exemplo, quando você começa a malhar, aí você vai, pega naquele pique ali 3 meses direto, aí você começa a ver transformações no seu corpo. Você fica uma semana sem ir pra academia. Quando você vai, o músculo reclama. Não reclama? Eu não sou lá muito assídua, o nosso né? cérebro, gente, não é diferente. Isso aí. E quando a gente tá no dia a dia, na correria, e a gente tá só se importando com o que a gente consegue ver, só com o corpo, né, de fora, a gente esquece que o cérebro é a parte que tá produzindo. O cérebro, na realidade, eu acho que ele é o órgão que ele consome mais energia. Ele consome de 20% a 30% do seu intake calórico. Então, é uma parte do nosso corpo que tá sempre trabalhando, mas você precisa alimentá-lo. Exatamente, alimentá-lo com coisas boas. De preferência. Com comida boa, gente, com nutriente do bom. É igual eu falo, se a gente entendesse que a gente tem que ter cuidado até com a primeira e a última informação que a gente dá para o nosso cérebro, né? Que até isso interfere nas químicas que são produzidas no nosso corpo. A gente falaria, uau, peraí, o que eu tenho consumido? Será que você tem consumido rede social antes de ir pra cama? Isso, e o cérebro, gente do céu, corta no isso, No último né? episódio eu tava com problemas de dicção. Hoje sou eu. Gente, eu sei falar certo, é cérebro. O cérebro, ele é muito poderoso e ele dá vida ao que você visualiza. Então, se você tá ali falando, nessa sua conversa interna, nessas suas palavras, o roteiro do filminho que você tá passando é que eu sou devagar, eu sou desorganizada, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, é isso que vai acontecer. O seu cérebro, ele arranja uma forma daquilo, né, dessa visualização virar realidade. Sim. E então, se você não está usando o seu cérebro, as células vão morrer. Mas se você está usando ele para coisas, para pensamentos negativos, ele também vai produzir. Ele é eficientíssimo. Ele faz o que você manda. Tudo aquilo que a gente mais alimenta expande, cresce, né? Então, se você alimenta muitas coisas negativas, emocionalmente falando, né? Se todos os seus pensamentos, a maneira como você alimenta seu cérebro é constantemente com coisas negativas, com informações que não são adequadas, gente, automaticamente você não vai ter um cérebro saudável. Isso. Então, é sobre isso. É sobre da mesma maneira quando você começa ali a malhar, você começa a transformar a maneira como você se alimenta, você começa a ingerir alimentos mais saudáveis, começa a introduzir mais vegetais na sua dieta, né? E começa a ter uma dieta melhor.
O nosso cérebro, ele não é diferente. E eu fiquei chocada, né, com esse estudo que a gente tá falando aqui, que as células do nosso cérebro começam a morrer todas as vezes que a gente para de aprender, todas as vezes que a gente para de evoluir. E a evolução não é nem só pelo fato do cérebro, é porque é bom pra você, é porque vai fazer diferença, vai agregar valor na sua vida, né? É como a gente fala, é sobre aquela questão de ter a consciência, de entender que a plenitude dos dias que você quer viver tá nas mudanças que você toma durante a sua vida. Então, assim, é aquela coisa, né? É sobre você ter a coragem de enfrentar os seus monstros internos e analisar. Peraí, sou eu o denominador comum das situações que eu tenho vivido? Então, eu preciso mudar alguma coisa. A gente vai ter que constantemente estar mudando, gente. Se as situações que você está vivendo não estão sendo agradáveis e estão se repetindo constantemente no trabalho, nos relacionamentos, em todas as áreas da sua vida, peraí. Para um segundo, analisa e entenda que uma mudança é necessária. Sim, senão você vai morrer. As células começam a se desfazer. E lembrando também, Pri, que a lei natural da vida é a morte. Sim. A gente, cada dia que passa, a gente vai envelhecendo. Um bebê envelhece todo dia. Eu não sei quem tá envelhecendo, eu não envelheço. Meu bem, desculpa. A gente tem essa conversa depois. Gente, é só uma conversa pra outra hora. Mas a verdade é que a gente está envelhecendo. Nosso corpo está envelhecendo dia após dia. E dia após dia. Ó, eu com o problema da dicção hoje. Gente, vocês me perdoem. Engraçado. Eu sei falar direitinho, mas é que às vezes não sai. Aqui sai certo e Mas o cérebro, conforme a gente vai envelhecendo, o cérebro também ele vai perdendo um pouco da capacidade. É por isso que a gente está sempre se reinventando, colocando o cérebro para funcionar, porque o cérebro ele é responsável também pela fabricação dos neurotransmissores. E existem alguns neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, que faz a gente sentir feliz, que faz a gente ficar animado para fazer essas coisas. Quando esses neurotransmissores comecem a ser diminuídos, você tem uma chance muito mais alta de ansiedade, de depressão, problema com aprendizado, problema de memória. Então, a gente precisa lembrar que não é só esse hype do desenvolvimento pessoal. Eu vou aprender, eu vou me desenvolver, porque todo mundo fazendo. Não, porque o seu corpo biológico precisa disso. Sim. Senão, cada dia que passa, você vai piorando. Você vai perdendo as faculdades que você, né, nasceu com elas ali. Você foi, conforme a sua vida foi passando, você foi adquirindo. E se você você começa a perder tudo. E até doença de Alzheimer, né? Todas essas doenças que vão vindo com a velhice, tá aí já comprovado também. Que se você estiver exercitando a mente, o cérebro, Você muda. sabia que as pessoas que têm mais predisposição para demência, normalmente são pessoas que têm deficiência auditiva? Uau! Porque quando elas param de ouvir, elas param de aprender e param de nutrir informação no cérebro. Então, o cérebro, ele deixa de produzir, né? As células e começa a diminuir e a morrer. Então, por isso que essas pessoas desenvolvem demência. É muito doido, cara, como tudo tá conectado. Demais. E tem um exercício pro cérebro que eu aprendi num dos cursos que eu achei super interessante, a comparação que foi feita. A meditação é pro cérebro o que a musculação é pro corpo. Que louco, né? Não é legal? É muito legal. Então você me pergunta como que eu vou fazer manter o meu cérebro ativo, não só aprendendo, mas a meditação. E eu gosto muito de quebrar esse tabu que muita gente fala: eu não consigo meditar porque eu não consigo deixar a minha mente transparente, branca, sem nada. Gente, meditar não é ficar sem pensar. Meditar é você se colocar numa posição e toda vez que vier um pensamento que não é bem-vindo naquela hora, você dá atenção pra ele e você manda ele sair. Parece muito doido, né? Bem abstrato falar isso. Mas quando você começa a fazer essa prática de meditação, que você passa a ter controle dos seus pensamentos. Sabe quando aparece uma música que você não
consegue parar de pensar, ou vem pensamento, até pensamentos ruins mesmo, porque às vezes vem e começa, né? Vem aquela coisa, e até trazendo uma outra coisa, esses pensamentos, ele rouba a sua energia, né? É um ladrão de energia. Então, quando você tá ali, você aprende a meditar, você consegue centrar, você tá trabalhando o seu cérebro e tá melhorando o seu dia ao mesmo tempo, Sim. né? Imagina esses pensamentos como um pêndulo, né? Vindo na sua direção e vai bater bem no meio da sua testa. Então, toda vez que estiver se aproximando, por exemplo, se o seu braço atinge até certa distância, todas as vezes que esse pêndulo estiver chegando muito perto, você empurra ele de volta. Então, pensa nesses, né? Veja esses pensamentos como um pêndulo que vai bater no meio da sua testa. Então, toda vez que ele vier, antes dele bater, você já empurra ele pra fora. E aí você aprende a fazer isso, né? Com muito exercício, não é, né? Do nada, assim. Esse episódio, na verdade, né? Ele veio da questão que a gente falou pra gente mesmo. Peraí, a gente fala tanto de transformação e a gente fala tanto de mudança e de crescimento, mas por que as pessoas devem mudar, né? Foi disso que nasceu esse episódio, pra quem não tá entendendo, tipo, gente. Não é? E porque às vezes você não teve ainda um momento na sua vida que você vira e fala, nossa, preciso mudar, ou nossa, eu tô estagnado. Às vezes tá tudo bem pra você. Você tá feliz, você tá satisfeito, você tem tudo que você quis, mas esse não é o fim. E sempre vai ter uma área da vida que a gente vai ter algum tipo de insatisfação. Então, se você tá insatisfeito, é sobre se investigar e falar assim, peraí, todo ano ou a cada 5 anos parece que eu sinto uma frustração nessa mesma área. Quando você identificar que essa é uma coisa repetitiva, é aí que talvez gere, né, a necessidade desse desejo de mudança. Mas até a falta de insatisfação, ela é questionável. É muito doido. Tem que ter o limite, né? Tem que ter o pontinho, o equilíbrio, né? O ponto certo. Mas a falta da insatisfação ou a insatisfação demasiada, nenhum dos dois é bom, né? Porque essa insatisfação, ela pode te impulsionar. Ou ela pode te parar, assim como o medo, assim como outros, né? Mas vamos sair do medo, que o medo foi outro episódio. Exatamente. Como antes você falava, este é assunto para um outro episódio. Que já foi falado. Mas então, assim, a ideia que a gente quer trazer com esse é te explicar que não é só um motivo espiritual ou de... Você não vai atingir o nirvana aqui, não. Acredita em mim. Mas é biológico, você precisa aprender, você precisa usar o seu cérebro, senão ele vai morrendo. A questão é pra, assim, né, e trocando em outras palavras, né, Lara, é pra que as pessoas entendam que pra quem se pergunta, mas pra que eu vou mudar? Pra quê? Se elas já estão falando que o processo é dolorido, que a mudança gera desconforto, pra que eu vou mexer com isso, né? Exato. Porque a gente faz com que as pessoas questionem. Então, assim, mude porque não é que é necessário. É realmente porque vale a pena, porque você merece, né? Mude para que você transforme áreas da sua vida que tem gerado insatisfação e resultados negativos, sabe? Então, para você, mas pra quê? Por quê? O porquê é porque você merece, né? Você merece ter uma vida plena, você merece desfrutar de dias melhores. Eu acho que eu sempre termino, né, falando sobre isso, porque você merece plenitude. Mas é sobre isso, na verdade. Eu acho que tudo volta pra gente, porque começa e termina em nós, né? O Paulo Vieira usa uma frase que é bem... ela desce bem torta na garganta a primeira vez que se escuta ela. Pelo menos aconteceu comigo. Eu falei, escuta. Gente, escuta. Eu não dou mais vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo no fim. E o Paulo Vieira fala, cada um tem a vida que merece. No começo, quando a primeira vez que você escuta isso, dói. É porque você olha pra tua vida e você fala, peraí, se a sua vida não tá satisfatória, você fala, mas eu não mereço isso. Mas quando você tem ferramentas, você tem conhecimento, você tem a oportunidade, capacidade de ler, estudar, mudar, tomar decisões diferentes, você está colhendo sim o que você plantou.
É igual eu falo assim, né? Eu acho que todo mundo é aproveitar quando você tem aqueles momentos de epifania, né? Que, tipo, sabe aquele dia que você acorda revoltado com a vida? Gente, é essa revolta que gera mudança e transformação. Aproveita esses gatilhos, né? Quando esse gatilho vem pra tomar atitudes que não vão te deixar tentar abrir a porta daquilo que não estava dando certo. E é aquilo que eu falo. Às vezes a gente vem, como o meu pai usa uma expressão muito engraçada, ele fala, dá murro em ponta de faca. Então, assim, se você tá dando murro em ponta de faca durante sua vida toda e tá vendo que os seus resultados, que as coisas que estão acontecendo estão sendo as mesmas, gente, é preciso uma mudança. A mudança é necessária e no final vai valer a pena. Com certeza. E a gente tá falando aqui dessas mudanças, eu trouxe um exemplo com a meditação, que é uma coisa legal para fazer. E outra coisa também que a gente precisa colocar em prática, que em inglês chama insulators, eu não sei se em português chama insulador, são coisas que você cria... Isoladores. Ai, esse eu não sabia, gente. Eu tô falando que eu já não sei. Mas eu tô criando um novo hábito. Eu tô criando um hábito de me exercitar. Eu tinha machucado meu pé ano passado. Eu fiquei por volta de uns 8 meses sem fazer nada. E meu pé não melhorou ainda. Eu vou precisar fazer cirurgia. Então eu não posso fazer nenhum tipo de cardio. Eu não posso andar, não posso caminhar, não posso... Andar e caminhar é a mesma coisa, me perdoem. Eu não posso correr, eu não posso fazer nada. E eu tava parada, eu tava sem fazer nada. Eu tava lá só esperando o dia que meu pé ia melhorar. E eu tava completamente sedentária. Quando começou a pandemia, eu já tinha criado o hábito de me exercitar. Começou na pandemia. Um dos presentes da pandemia, que a gente tem que olhar tudo pelo bright side, né? Tudo pelo lado bom. E eu cheguei... Aí chegou novembro do ano passado, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer pilates. E eu fui na academia, assinei a inscrição, o membership, e me propus a fazer 30 aulas em 3 meses, que isso vem a ser mais ou menos 10 aulas por mês, que são mais ou menos 2 aulas por semana. Eu comecei com 2 aulas por semana para não me forçar a fazer uma coisa que eu já sabia que ia dar errado. Então, assim, o primeiro passo quando você tá querendo fazer uma mudança ou quando você quer fazer algo para crescimento próprio é não colocar uma meta, não colocar uma coisa que é muito difícil de fazer, porque você não vai fazer. Eu já vou te falar. O objetivo, ele tem que ser palpável, ele tem que ser fácil, ele tem que ser smart, específico, tem que ser mensurável, tem que ter um tempo certinho, tem que ter um número, tem que ser claro pro seu cérebro, porque quando o seu cérebro tem clareza no que você tá querendo, você consegue fazer. E o que são esses insulators? Vou voltar lá, né? Então, eu já tinha ali, eu criei meu objetivo, eu falei, eu quero voltar a me exercitar e eu quero fazer pelo menos 2 aulas por semana. Eu me inscrevi numa academia que oferece aulas, eu tenho sem limite, eu posso fazer quantas aulas eu quiser por semana, ou seja, eu já coloquei um sistema que ia permitir eu fazer aula qualquer dia, qualquer hora. Então, eu já me coloquei ali um plus. Tipo, se eu não for hoje, segunda-feira, não fui na segunda, mas eu tenho terça, amanhã tem 6 horários diferentes. Então, eu já procurei uma academia que me desse essa flexibilidade. A outra coisa que essa academia faz é que quando você marca o horário da classe, se você não cancela ela com 12 horas de antecedência, você paga $15 por não comparecer. Então, você tem que criar um ambiente que vai te trazer sucesso. Sim. Nem sempre vai ser gostoso. Eu não vou mentir pra vocês e falar que eu já não paguei os $15 algumas vezes, porque não é sobre isso. Mas é sobre aquela coisa, né? Eu me coloquei numa posição de sucesso, mas ainda teve aquele dia que, tipo... Não dava, não queria, até a gente conversou de mais cedo. Não quero. Tudo bem, eu vou pagar os $15 consciente. Mas, só pra vocês saberem, em 2 meses eu já tô na 27ª aula. Então, eu tô muito acima do meu objetivo. Eu tô fazendo de 3 a 4 aulas por semana. Uau! Então, quando você coloca um objetivo claro, uma meta clara, e você consegue colocar algumas coisinhas, os insulators, no processo para te ajudar a voltar
pra onde você tem que ir, aí sim você tá construindo um caminho de sucesso. Sim. Não é simplesmente falar que vai fazer uma coisa e não se colocar nesse caminho de conseguir fazer. Uhum. E outro dia eu até tava, né, tava conversando com a minha médica e ela tava me explicando um pouquinho, né, sobre questão de atividades e tudo. O quão importante é você escolher atividades que realmente te gerem prazer, porque quando você faz, vamos supor, se você odeia correr, aí você vai pra academia e fala, eu vou correr forçada, igual muita gente por aí, vou na força do ódio. É o pior erro, porque quando você faz isso, você aumenta os seus níveis de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Eu não vou entrar em detalhes aqui quais os malefícios, depois vocês dão um Google, mas o que começa a prejudicar várias outras áreas da sua vida. Então, assim, escolha coisas, gente, que por mais que você não seja apaixonado, né? Porque quem quer, ainda mais a gente que mora aqui nesse frio, tem dia, gente, que eu por exemplo, vou pra academia 5h da manhã, tá escuro lá fora ainda, e super frio. Ontem tava menos 12 ou menos 13 Sim. Celsius. Eu fui. É igual eu não queria pagar os $15. Aqui, eu pago ou não pago os $15? Então, assim, eu faço porque eu falei que ia fazer. Mas quando eu chego lá, eu amo correr. Correr é algo que eu realmente amo fazer. Então, quando eu tô lá, que eu entro na esteira, que eu vejo, caramba, meu, que delícia. Meu dia hoje vai ser ótimo. Já começa a vir aquele monte de emoções positivas. Faz valer a pena. Então, assim, encontre atividades que você sabe que por mais que começar seja difícil, seja questionável, mas que quando você começa a fazer, quando você tá no meio do processo de fazer aquilo ali, vai te trazer alguma satisfação, né? Então é sobre isso, é fazer porque você falou que ia fazer, mas tem a inteligência emocional de escolher coisas que realmente te tragam, né, algum tipo de satisfação. Então, assim, olha, mudanças são necessárias, bem-vindas. Precisamos, em algum momento da vida, vamos precisar, porque se você falar pra mim que você não precisa mudar nada, aí já é assunto pra outro podcast, literalmente, porque daí a gente precisa falar sobre seu orgulho. Precisamos trabalhar esse camarada. Porque todos nós precisamos. Então, assim, que você tenha humildade, né, de reconhecer os monstros e as partes sombrias que te assombram e que te assustam, pra que você transforme e tenha uma vida diferente. E se isso não te motivar, lembra que quando você para de aprender, de pouco a pouco, o seu cérebro, os seus neurônios, os neurotransmissores vão morrendo e a sua qualidade de vida vai diminuir, vai ficar pior. Então, se não é pelo amor, vai ser pela dor. E eu quero desafiar vocês, gente, a mudar, tipo assim, a celebrar pequenas conquistas todo mês. Então, que todo mês você se deem, né, pequenos desafios pra comemorar no mês seguinte. Tipo, eu quero ser melhor em tal área, igual esse ano. Eu falei que eu ia falar da minha palavra do ano. Consistência e constância são as minhas palavras do ano, né? Eu escolhi 2 porque eu acho que elas andam lado a lado. E são coisas que eu precisava realmente trabalhar e já estou tendo os primeiros resultados. Já estou colhendo frutos da minha constância e da minha consistência. É muito gratificante. Então, assim, se dê pequenos desafios semanais ou mensais para que você possa comemorar, para que você possa ser uma melhor versão de si mesmo todo mês, gente. Porque tudo que não cresce morre, inclusive você. E ficam com essa, hein, gente? Obrigada por vocês estarem aqui. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Fiquem ligadinhos pro próximo episódio. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.